Oi, pessoal. Agora nós vamos começar Mateus capítulo 18. Então, pelos dias passados, estudando o livro de Mateus, tem um mundo que somente o livro de Mateus pode nos dar. O livro de Mateus, ele expressou Jesus Cristo como rei. Se Jesus Cristo entrar no nosso coração como rei, qualquer problema que você se deparar, Jesus Cristo, ele vai resolver tudo de uma forma agradável. Sabe por que as pessoas ficam tristes e choram? Você sabe por que as pessoas ficam angustiadas? Porque no coração delas não tem o Rei da Paz. Se o Rei da Paz, que é Jesus Cristo, entrar no nosso coração, qualquer problema com o qual nos depararmos não se tornará mais o nosso problema, mas sim o problema de Jesus Cristo. Se Jesus Cristo resolver esse problema, o que vai ser problema? Nada vai ser problema. Eu também, vivendo a minha problema, surgiram alguns problemas, vivendo a minha vida. Mas, nesses tempos que eu vivi dentro de Jesus Cristo, não houve nenhum problema que Jesus Cristo não resolveu. E o motivo de hoje nós falarmos sobre o livro de Mateus, se Jesus Cristo ainda não entrou no seu coração e não se tornou rei do seu coração, se existem pessoas que estão sofrendo com problemas, através desse momento, tomara que esse seja um momento que Jesus Cristo possa entrar como rei do seu coração. Então, está escrito, né? Naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então, na Bíblia, a gente pensava que a Bíblia diria que a gente tinha que ser inteligente, tinha que ser sábio, né? Tinha que ser melhor que uma criança. Mas está escrito na Bíblia que para eu entrar no reino dos céus tenho que me tornar como uma criança. Eu comecei a trabalhar numa organização chamada IYF, e nós estamos trabalhando principalmente com os jovens. Todos os anos a gente faz o Word Camp, a gente tem um treinamento, a gente tem esses momentos. Assim como vocês veem, eu já tenho bastante idade. Mas eu não gosto muito de idade porque eu estou ficando muito para trás. Mas eu fico muito feliz por causa da IYF, porque eu posso ficar junto com os jovens. Quando eu era jovem, eu não sabia, mas ficando velho, eu pude descobrir que a juventude é como uma flor. Quando eu converso com os jovens, realmente é tão agradável como uma flor. O jeito que eles pensam é muito ingênuo, também é muito puro. Mas sabe o que é bom? As pessoas que vivem por muito tempo, a sua vida, eles têm uma teoria, eles têm um caminho, eles estão dentro de si próprio. Então, mesmo Jesus Cristo entrando nessa vida e Jesus Cristo querendo conduzir, trocar, essa vida não é fácil. Se você viver uma vida por 50, 60 anos, então as pessoas, pela experiência, elas escolheram o seu melhor caminho, o seu melhor método, porque elas estão seguindo o seu
pensamento correto. Então, quando dizem para você trocar o caminho, trocar a direção, é uma coisa muito difícil. Mas Deus, ele fez muito esse trabalho na minha vida de trocar o meu coração, a minha direção, o meu caminho. Quando eu vivi em Padom, a minha filha tinha 2 anos de idade. E um dia eu saí para pregar e voltei bem tarde da noite. E a minha filha estava dormindo e a mão dela estava toda cheia de ataduras, né? Eu perguntei, por que a nossa filha está assim, querida? E a minha esposa falou, foi a filha da vizinha que empurrou a nossa filha. E ela caiu para trás e abriu a porta e ela caiu com a mão em cima do fogão, né? E aí queimou a mão dela. E eu abracei a minha filha. E eu orei diante de Deus. Senhor Deus, por favor, cure logo essa ferida da Ansu. E, por favor, não deixe cicatriz. E enquanto eu orava, Deus me fez pensar. Quando a minha filha caiu em cima daquela fogueira, imagina quanto medo ela não sentiu. Ainda bem que ela, pelo menos, não morreu queimada, né? Imagina, ela deve ter se assustado tanto. E o pai mora na mesma casa que ela. E a filha caiu em cima daquela fogueira e o pai não pôde ajudar em nada ela. Até aquele momento, sabe como eu vivi a minha vida? Quando eu tiver os meus filhos e criá-los, quando eu colocar diante de qualquer pessoa que seja, eu quero colocar diante dessas pessoas corajosamente. E naquele dia, à noite, o Senhor, ele destruiu todo esse meu pensamento. Você não queria criar seus filhos de uma forma correta? Quando a sua filha caiu em cima dessa fogueira, ela podia ter morrido queimada. Mas o que você fez pela sua filha? Não houve nada que eu tenha feito pela minha filha. Então, como você pode criar sua filha de uma forma correta e exata? E naquela noite eu pensei profundamente. Deus falou no meu coração. Nenhuma pessoa nesse mundo quer tornar seu filho num drogado, num viciado em jogo, num alcoólatra. Não existe ninguém assim. Mas a pessoa pode se tornar num drogado, a pessoa pode se tornar num alcoólatra. E naquele dia, aquele coração de eu querer criar meus filhos de uma forma correta trocou. Então, a outra vez, eu falei sobre o dinheiro. Eu quero ter bastante dinheiro, eu quero ter poder. Eu tinha um coração de querer poder fazer e controlar toda a minha vida. Mas eu descobri que eu tenho muita possibilidade de ser uma pessoa, de viver de uma forma má e cometer pecado. E vivendo a minha vida, mais do que ganhar dinheiro, mais do que viver com o meu poder, eu descobri que Deus queria que eu vivesse dependendo de Deus. Mais do que resolver os problemas pelo dinheiro, com outro método, mas eu descobri que Deus trabalhar e Deus cuidar dos meus problemas seria o método mais perfeito. Mas os meus filhos, eu queria criá-los bem. E naquela noite, Deus fez eu largar todas as coisas, os meus filhos e todas as outras coisas. E eu orei diante de Deus. Senhor Deus, para o meu filho,
Ele tem dois pais. Um pai é Deus e o outro pai sou eu. Qual é o pai que vai cuidar melhor do filho? Qual é o pai que vai conduzir melhor o filho? Com certeza é o Senhor Deus. A partir de hoje, Ele vai me chamar de pai, mas no meu coração eu me demito de ser o pai dele. Que o Senhor Deus seja o pai do meu filho, que o Senhor Deus seja o pai da minha filha. Na verdade, eu não pude dar muito meu coração sobre a educação dos meus filhos. Mas eu pude ver exatamente que foi Deus quem conduziu o meu filho. Eu agradeço muito a Deus. Eu criar os meus filhos e Deus criar os meus filhos não tem nem comparação. Então, eu tenho uma tia que tem 18 anos a mais do que eu. Então, essa tia sempre olhava para mim, como ela tem bastante idade, ela olhava para mim e falava, Pastor Park, Pastor Park. Um dia ela falou para mim, Pastor Park, você é pastor de uma grande igreja, né? Qual é o seu salário? Você junta esse dinheiro que eu vou comprar um apartamento para você. Porque depois que você sair, não for mais pastor, todo mundo vai te desprezar. É muito diferente quando você está ministrando e quando você não tiver mais. Você tem que comprar um apartamento. E foi muito interessante que eu conversei com a minha tia. Eu falei, tia, ia ser melhor eu comprar um apartamento para mim, não a senhora. Uma senhora do interior, como vai comprar um apartamento bom? E eu indo para casa, no carro, eu pensei, será que eu compro um apartamento para mim? Se eu ficar velho, eu também vou precisar de uma casa. E aí, naquele momento, eu escutei a voz de Deus. Pastor Park, você já preparou bem a sua velhice, né? Então, eu não preciso mais cuidar da sua velhice. E eu me assustei. Então, o que eu preciso preparar para a minha velhice? Não tem nem comparação se Deus preparar por mim. Então, mais do que eu preparar a minha velhice, era melhor Deus preparar, porque não tem comparação. Então, para Deus poder preparar a minha velhice, eu não podia fazer nada. Se eu ficar velho e não puder mais trabalhar na igreja de Gangnam, se me derem um quartinho, eu vou viver lá. E se não deixarem eu ficar ali, eu vou ter que sair. É só eu comer um prato de comida na igreja de Gangnam. Então, se eu ficar velho, do que eu vou precisar? Na verdade, Deus começou a me ensinar cada coisa da minha vida. Quando eu estava em Daegu e tive muita dificuldade, tinha uma irmã da nossa igreja. Essa irmã, uma vez por mês, trazia uma bandeja de ovo. Naquele tempo, o ovo era uma coisa muito preciosa na nossa casa. E passou-se muito tempo. Eu fiquei bastante velho e essa senhora ficou também mais velha do que eu. Porque a filha dessa senhora, ela tem a minha idade. E um dia eu me lembrei dessa senhora que comprou uma bandeja de ovo para mim. Eu fiquei muito grato. Eu fiquei tão grato naquele tempo que eu queria demonstrar essa gratidão para ela. Como sendo pastor, eu fui muito servido, mas como pastor eu quase não servi. Eu queria fazer alguma coisa por essa senhora. Mas eu fiquei meio sem graça, assim, de fazer algo, né? Será que eu compro uma roupa tradicional coreana para ela? Ou será que eu compro uma refeição para ela? Ou será que eu compro um sapato para ela? Ou uma bolsa?
Então, qualquer coisa que eu fizesse, eu acho que ia ser meio estranho. Aí eu perguntei para o pastor Kim Dong-sok, o que você acha que eu faço? Ah, deixa, pastor. Ah, tá bom, então eu vou deixar. E eu orei diante de Deus. Senhor Deus, a senhora, essa vovó, ela só tem uma filha e não tem filho. E eu fiquei muito agradecido. Eu quero demonstrar essa gratidão, mas eu não sei como. Então, Deus, que o Senhor demonstre essa gratidão para ela. Quando ela ficar velha, como ela vai poder viver, Senhor? Senhor, faça com que ela viva por bastante tempo com saúde. E aquele dia eu orei pela senhora. Aí depois eu fui ver que ela estava bem saudável. Passaram-se 5 anos, 10 anos, e ela ainda continuava bem saudável. Eu acho que eu vi ela uns 3 anos atrás. Eu a encontrei no retiro. Oi, irmã, tudo bem? Oi, pastor Park, tudo bem? Quantos anos a senhora tem esse ano? 93 anos. Nossa, tem 93 anos e está bem saudável, né? E ainda ela tem uma memória muito boa. Eu fiquei muito agradecido. Pessoal, por mais que eu comprasse alguma coisa com dinheiro, então a minha velhice não pode ser melhor do que se Deus preparar a minha velhice. Mesmo tendo dinheiro, não tem comparação Deus criar os meus filhos e eu criar os meus filhos com dinheiro. Mas muitas pessoas querem fazer as coisas, resolver as coisas com dinheiro. Por quê? Porque o ser humano está acostumado com o dinheiro. Todos os problemas da nossa vida, nós temos que aprender a depositar nas mãos de Deus. Mas a gente aprendeu um método de resolver tudo com dinheiro. Por isso, a gente gosta mais de dinheiro do que de Deus. Se a gente tiver dinheiro, a gente fica com força. Se a gente não tiver dinheiro, a gente perde as forças. Então, existem muitas pessoas assim. Então, o que Jesus Cristo falou? Se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então, porque as pessoas estão presas na sua vida, elas falam que acreditam em Jesus, mas é muito difícil para elas quebrarem a sua própria vida e entrarem em Jesus. Mas uma criança, porque as crianças elas não estão presas nesse método humano, elas podem entrar facilmente em Jesus e viver em Jesus. Por isso, Jesus Cristo falou o quê? Em verdade, eu vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. Então, a pessoa que tem idade, ela tem o método dela, tem o caminho dela, ela está endurecida na vida dela, então ela não quer trocar essa sua vida. Então, essa vida que nós vivemos e a vida que Jesus Cristo vive por nós não tem nem comparação. Mas se a gente deixar essa nossa própria vida e viver a vida de Jesus Cristo, então nós não sabemos quão abençoado e quão boa vai ser a nossa vida. Mas a maioria das pessoas pensam como, deixa eu viver de qualquer jeito, eu já estou vivendo assim, e foi tão difícil chegar nesse meu ponto de vida. Eu jogar fora essa vida e viver novamente a vida de Jesus Cristo, como eu vou fazer isso? A maioria das pessoas pensa dessa forma. Mas esse não é um pensamento exato. Satanás nos engana e faz a gente ter esse tipo de pensamento. Esse pensamento não é correto. Quando a gente vê, é assim. Mas quando Deus vê,
Deus falou o quê? Que se a gente não se tornar como uma criança, a gente não pode entrar no céu. Então, por mais que eu tenha idade, por mais que eu esteja velho, embora esteja endurecida a minha vida, mas a gente tem que ir para diante de Jesus Cristo, trocar o nosso coração e trocar o nosso caminho. Por por muitos anos vivemos nesse mundo e estamos acostumados com os métodos de Satanás. Então, essa vida que nós vivemos, esse método com o qual nós vivemos, é muito fácil para a gente cair no pecado. Então, nós estamos vivendo uma vida endurecidas no nosso caminho e na nossa própria vida. Então, se você se tornar como uma criança, quando você começou a sua vida espiritual, eu estou velho, agora eu estou muito velho, não dá mais para trocar meu caminho, já era, eu quero viver assim e morrer. Não pensem assim. Porque parece que quem conserta a nossa vida somos nós. Mas Jesus Cristo entra em nós e Ele pode consertar a nossa vida. Então, por acaso, se você é um alcoólatra, se por acaso você é um viciado em jogo, se por acaso você é um drogado, você consertar isso é muito difícil. Mas porque Jesus Cristo deseja com que todos vocês vivam a vida de Jesus Cristo. Então, vocês têm que acreditar em Jesus Cristo. Jesus, eu não tenho força. Eu não consigo parar a droga, eu não consigo parar a bebida. Eu sei que essa minha vida fracassou. Mas que o Senhor me tire dessa vida, que o Senhor me salve dela. Eu realmente quero me libertar disso. Eu desejo viver uma vida junto com o Senhor. Se a gente tiver esse tipo de coração, e se o nosso coração se tornar um com o de Jesus, mesmo que você seja um drogado, mesmo que você seja um viciado em jogo, mesmo que você seja um alcoólatra, independente do vício ruim que você tiver, se Jesus Cristo lhes conduzir para... Então, assim vocês vão poder viver uma vida abençoada junto com Deus, junto com Jesus. Uma vez eu fui fazer uma conferência na Colônia dos Leprosos. Uma vez eu tive assim, um conflito para poder ir nessa conferência, né? Nossa, e se eu pegar essa doença também? Eu tenho que tomar cuidado. Se eles falarem para eu dormir com eles? Será que eles vão mandar eu comer com eles? Surgiu essas preocupações. Eu frequentemente falo isso. Naquele dia, enquanto eu estava orando, Jesus Cristo me deu uma palavra. Quando Jesus Cristo entrou na casa de Simão o leproso, eu me assustei. Jesus Cristo, Ele é tão precioso, Ele é tão glorioso, até Ele entrou na casa de Simão o leproso. Ele é tão precioso, glorioso, que entrou na casa de um leproso, mas quem sou eu para ficar em conflito se eu entro ou não na colônia dos leprosos? Então, todo aquele medo sumiu do meu coração. Então, eu entrei na colônia dos leprosos, vivi e convivi como um leproso. E depois os leprosos pensaram que eu também era leproso. Para mim não teve problema, foi bom. Realmente não houve nenhum conflito dentro do meu coração e eu pude viver como os leprosos. Sabe o que foi gratificante? Esse é o coração de Jesus Cristo. Então, no meu coração, eu estava com medo da lepra. No meu coração, eu fico contra isso, mas esse era o meu coração, não era o coração de Jesus. Quando eu fui para Colônia dos Leprosos, eu não fui com o meu coração, mas eu fui com o coração de Jesus.
Jesus fez eu ir para a colônia dos leprosos com o coração de Jesus. E naquele dia, na colônia dos leprosos, muitas pessoas receberam a salvação. E naquele dia, e depois naquele ano, eu fiz 7 seminários bíblicos em colônias dos leprosos. E uma vez eu estava andando de carro com meu filho, o meu filho estava dirigindo e eu estava no banco passageiro e eu falei para ele: Yongu, você está vendo aquela montanha? Quando você passa aquela montanha, tem uma pequena aldeia dos leprosos. Há alguns anos, o pai fez uma conferência, um seminário bíblico nessa colônia. E muitos leprosos receberam salvação. Então, frequentemente, eu falo isso para o meu filho. Uma vez, eu estava passando por Kimcheon. E eu peguei a estrada, ali na autoestrada, eu falei, ali atrás da autoestrada, agora tem uma escola, né? Mas antigamente, ali era um orfanato. Eu me casei com a sua mãe em 1971. E eu fui nesse orfanato e fiz uma conferência. Eu e a sua mãe, nós pregamos para muitas crianças. Quando eu era jovem, eu tive dificuldade, mas eu fico muito feliz naquele tempo de ter pregado o Evangelho. Se, como uma criança, nós jogarmos fora o coração duro, se nós aprendermos uma vida de Jesus, eu acredito que nós assim teremos uma grande bênção. Muito obrigado.